Alô, alô, minha gente, estamos aqui no 9º episódio do Pod Abessa, em mais uma segunda-feira, e hoje eu estou com uma presença ilustríssima aqui, que já começa pelo nome. O meu amigo Jesus Alves, secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. Jesus, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Muito boa noite, Eduardo, muito boa noite a todos os ouvintes do seu podcast, as pessoas das redes sociais. É um grande privilégio poder estar aqui contigo e poder, de alguma forma, colaborar. Jesus, a pergunta que eu faço aqui para todo mundo no início, ela é quase que uma terapia. Quem é Jesus Alves? Sou um caboclo do interior, como tantos amazonenses, que em busca de uma oportunidade largaram sua cidade natal e vieram para a capital em busca de uma oportunidade. E aqui fui acolhido de maneira extraordinária pelos amigos, e aqui fiz família. E hoje, de uma forma razoável, tento colaborar dentro das ações que me competem. E sou eu, um cara simples, um cara que é amigo dos amigos e que luta pelos seus ideais. Tu tá há quanto tempo aqui em Manaus, Jesus? Já estou há 28 anos. Caramba, cara, muito tempo. E sempre teve essa... Eu tenho 4 anos, então tenho 8 mais 4. Tu tá... Falar de Jesus sempre a gente lembra muito da política, né? E o envolvimento com a política, ela nasceu quando? Mas em algo doméstico. Eu tenho um relacionamento, sou casado há 16 anos e já vivo há 20 anos com a minha esposa, Simone Haddad. O pai dela foi deputado federal, foi deputado estadual, foi candidato a vice-governador. E ele, aqui pelo Estado. Aqui pelo Estado. E ele sempre, desde o começo, me incentivou a entrar dentro dos processos políticos, porque ele entendia que era a melhor forma de contribuir para a sociedade. E isso começou lentamente a entrar no meu entendimento. E em 2016, aliás, 2015, 2016, eu dei o primeiro passo quando participei do processo eleitoral em 2016. De lá para cá, continuei essa caminhada. 16 foi vereança, né? Fui candidato a vereador em 2016. E de lá para cá tenho militado nesse campo da política, acreditando que é uma das melhores formas de transformar o ambiente, o meio social que nós vivemos. Eu acho que nesse ponto eu concordo 100% contigo. Eu fui advogado de deputado e a gente, quando vê o trabalho sendo bem feito de perto, assim, por um político que tem isso consigo, a gente vê a possibilidade e o potencial que a política tem de realmente mudar vidas lá na ponta. Apesar de ser muitas vezes a política algo que tem que ser pensado como macro, como um todo, a gente vê a possibilidade de você muda vidas através de uma boa prática política, né? Eduardo, não tem como um homem social que vive em sociedade se desvencilhar dos processos políticos. Algum cidadão, alguém que está nos ouvindo pode dizer, olha, eu não gosto de política e eu não vou participar da política. Quando ele deixa de participar, ele já está participando. Qual é a parte ruim de tudo isso? Quando alguém bom deixa de fazer parte do processo, abre espaço para pessoas tanto não vocacionadas como pessoas mal intencionadas ocuparem espaços de poder que são fundamentais e relevantes para a sociedade. Por isso que eu digo, a melhor forma de transformar o ambiente que você está, e aí vai também, já aproveitando a sua audiência, mandar um recado para os jovens. Os jovens, às vezes, reclamam, está errado, está confuso. A melhor forma de fazê-lo é participar do processo político, mas não de uma forma inconsciente, revoltada, mas de uma forma propositiva, trazendo ideias, apontando caminhos, porque às vezes apenas criticar sem apontar caminhos não faz o menor sentido. Então, a política tem esse papel extraordinário, que é poder fazer a sociedade avançar, preservar, vamos colocar dessa forma,
os direitos constitucionais do cidadão. É uma escada social de fato, né? Você consegue social. possibilitar a ascensão social enquanto indivíduo para com aquela sociedade. Já viveste o outro lado da moeda, né? Já foste empresário. E a questão que tu falou me pegou muito, a questão da vocação. Porque você hoje com certeza tem uma vida muito mais atribulada do que quando era empresário. Você fica politicamente exposto, isso muda, eu acho que é do joio, separar o joio do trigo, assim, de uma forma muito absurda. Você fica exposto para a sociedade. Fica. Eu continuo tendo os meus negócios, eu e a minha esposa continuamos a atuar no empreendedorismo, e de forma que realmente a política não é não é o sustento da minha casa. Eu o faço verdadeiramente por me sentir vocacionado e por me sentir com condição de contribuir dentro desse processo. Agora, é verdade, qualquer atividade que você venha a desempenhar tem bônus e tem ônus. Quando você resolve enfrentar processos políticos, processos eleitorais, às vezes até processos dentro do executivo, como é o caso hoje em que eu estou, lógico, você está fadado a receber críticas, você está fadado a receber oposição no meio de tudo isso. O que, às vezes, para mim, não é conveniente e, por sinal, também não é, e muitas vezes, aceitável, é quando essa oposição, quando essa resistência ocorre pelos motivos errados. Quando você faz algo bom, uma oposição consciente precisa aplaudir, dizer, olha, realmente era isso, esse é o caminho. Quando você faz algo ruim, olha, esse caminho não é o caminho adequado, existem outras possibilidades de fazer o que está sendo feito. Não é uma oposição pessoal. Não é algo pessoal, mas o que a gente percebe na maior parte das vezes é que a oposição dos processos, eu não estou falando da oposição em Manaus, estou falando da oposição dos processos eleitorais naturais. Ela não ocorre de maneira consciente, ela ocorre mais como uma resistência para que aquele grupo venha a ocupar esse espaço de poder. O objetivo não é a melhoria da sociedade como um todo. O objetivo é simplesmente ocupar aquele espaço de poder, quer seja fazendo a coisa certa, quer seja fazendo a coisa errada. E essa é a minha crítica principal com relação aos processos políticos. É uma luta pelo poder, não pelo bem-estar social, não pelo interesse público. Tens religião, Jesus? Tenho. Eu sou cristão, confessional, mas eu não me defino a uma religião hoje, porque eu nasci no seio católico. Do seio católico, militei no meio evangélico durante muitos anos. Eu fui batizado em uma igreja batista, depois fiz teologia. O curso de teologia, eu fiz 3 anos e 8 meses do curso de teologia, não fui adiante, porque achei que naquele período foi o bastante para eu ter a compreensão que eu queria. Como eu não queria ser pastor, como eu não queria entrar na vida acadêmica com essa disciplina, eu entendi que era um momento, que ali era o bastante para mim. Então, hoje eu não confesso uma religião pessoalmente. A minha religião hoje é Jesus Cristo, é o bem comum, é buscar o melhor ao próximo. É seguir o evangelho, né? É um evangelista. E falando, eu puxei o assunto religião por uma determinada situação. Hoje eu até postei Eclesiastes, tudo tem seu tempo. E como é que foi lidar com o revés, eu não vou dizer perda, mas com o revés da última campanha que tu disputou, onde tu foi muito bem votado, teve uma votação expressiva, maior do que muita gente até que entrou no pleito, porque a gente sabe como é o sistema proporcional. E, óbvio, isso não deixa de ser um baque momentâneo, mas aí você vem hoje, vira secretário de Habitação e Assuntos Fundiários e talvez consiga estar mais perto da ponta e mais perto da ajuda populacional que tu se presta a fazer. Como é que foi encarar tudo isso, ver essa reviravolta na tua vida em menos de um ano aí? Essa é uma pergunta muito inteligente, Eduardo, que você me faz.
Porque quando a gente participa de um processo eleitoral, não existe garantias de sucesso. Não existe. O povo é que é o juiz daquele processo que você está envolvido. Só que existem mecanismos de você avaliar se aquilo que está sendo feito realmente é algo que poderá ter sucesso ou não. E realmente eu tinha uma projeção eleitoral, eu projetava que teria entre 33 e 36 mil votos. Ficou com 29? Fiquei com 33 e eu acho que 400, alguma coisa assim. Então, dentro da média que eu esperava que teria de votos, o nosso partido não conseguiu um número de votos que fizesse 2 deputados. O quociente não bateu. O quociente não foi o bastante. E um dos nossos colegas do MDB teve uma performance eleitoral superior à minha. Bem, eu consegui o intuito, meu objetivo dentro da eleição foi alcançado, que era o meu projeto de número de votos. Mas dizer que perdeu uma eleição, eu perdi a eleição, tudo bem, está tudo legal, não é, porque não é só você que está naquele processo. No meio de uma eleição, muitas pessoas acreditam que você realmente pode levar adiante dadas as bandeiras, compram essa ideia, muitas pessoas ligando, chorando, eu não acredito que perdemos a eleição, não é possível, né? Como aconteceu isso? Então, a verdade, perder uma eleição em dados momentos é semelhante a um luto, por você ter sepultado certo sonho, certa possibilidade. Mas note, o meu objetivo ao entrar na política não era o cargo, não era o valor que eu ganharia como deputado estadual, não era isso. Era contribuir da maneira que eu pudesse para o bem-estar do povo, era contribuir dentro do meu quadro de possibilidade para as políticas públicas que eu entendia como prioritárias. E muito tempo depois, aliás, não foi nem tanto tempo assim, foi em junho, né? A eleição foi em outubro, em junho o prefeito Davi Almeida me convida, me nomeia secretário de Habitação e Assuntos Fundiários, aonde eu tenho a possibilidade iminente de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas, de cuidar de gente. E o que é mais lamentável, Bessa, e aí vai um desabafo pessoal, tem pessoas que não gostam disso, que não ficam satisfeitas quando alguém resolve verdadeiramente olhar por aqueles mais necessitados. Tem pessoas que, quando isso acontece, mexem com elas e elas procuram formas de derrubar, procuram formas de denegrir, de tirar daquele espaço, porque parece até que quanto pior, melhor. Quanto mais o cenário estiver caótico, melhor, porque daria a possibilidade de ocupar espaço de poder. Isso é a parte, na minha avaliação, é a parte negra da política. Quando nós resolvemos iniciar esse processo, o nosso objetivo foi contribuir com a habitação e contribuir também com a regularização fundiária. E nisso a gente tem avançado muito. Eu hoje, dando uma olhada no teu Instagram, no Instagram da Secretaria, eu tive uma surpresa muito positiva. Porque a gente, enquanto manauara, a gente é muito oposicionista. O cidadão manauara, ele sempre olha com aquele olhar mais descrente para o político. Mas hoje eu tive uma surpresa muito positiva ao olhar o projeto de vocês, o Morar Melhor. Que, ao meu grosso modo, a minha visão superficial, me parece muito uma adequação à Lei 11.888 de 2008, que trata da assistência habitacional das famílias de baixa renda. É por aí o caminho, de fato, desse programa. Esse programa ele tem se pautado nessas diretrizes, no Estatuto das Cidades, em cima dessa legislação que hoje a gente tem a nível federal, que contempla as famílias de baixa renda, a possibilidade de ter uma moradia digna através, desde o projeto, desde a regularização Sim. do título, vira o registro, vira o projeto executivo. É nesse caminho que hoje caminha esse programa de vocês? Você fez o dever de casa. Né? Esse daí é exatamente isso. A habitação ela é um problema muito grande no nosso estado. E muita gente fecha os olhos para isso, né? É um negócio muito assustador.
Mas então, esse é o caminho? Essa é a linha, esse é o caminho. O direito à moradia é um direito constitucional. Nós temos em Manaus alarmantes números de deficitários com relação à habitação. Então, as soluções habitacionais, elas têm que passar por diversos eixos. Às vezes, o indivíduo tem um terreno, tem uma área, mas aquela área não está adequada para a habitação. Então, ao invés de dar um novo apartamento, dar uma nova casa, por que não tornar aquele local habitável? Por que não melhorar a vida daquela pessoa que lá está? Ali é um problema solucionado. Eu não precisarei mais que ela fique na fila que nós temos hoje do SINAB para destinar uma habitação para ela. O local onde ela está, e assim nós continuaremos firmes nesse propósito, vai atender plenamente esse direito constitucional que ela tem de uma habitação decente e digna. Então, nós temos realmente pautado as nossas ações, principalmente no bem-estar da nossa população. Esse programa Morar Melhor é um programa que nasceu do desejo do prefeito Davi Almeida em contemplar essas famílias. Quando ele me demandou, ele disse: olha, Jesus, você veio de uma família humilde, assim como eu também vim de uma família humilde. Às vezes, o maior sonho, o sonho mais desejado de uma pessoa humilde é algo tão fácil de ser alcançado por quem detém o poder. Então vamos ajudar essas pessoas, vamos fazer um programa para tornar esse sonho, que para elas é quase que inatingível e para a coisa pública é totalmente possível fazer. Vamos criar esse programa de reforma das moradias. Nós fizemos isso. Nós temos projetado para esse ano inicia, até o ano que vem, a gente venha a contemplar cerca de 4.000 famílias. Foi 1.200 esse ano, não foi? Exatamente. É o número que está sendo levantado esse ano ainda. Então, você note, aqui no Amazonas, a média de habitantes por moradia é de 3,27. Então, a gente está falando de, nesse programa, atingir cerca de 13.000 cidadãos, dando a possibilidade para esses 3.000 cidadãos. E nós não estamos preocupados apenas em embuçar, colocar uma fiação elétrica que não ofereça risco ou consertar o telhado ou trocar o telhado. A gente está preocupado na manutenção também daquela família. Por isso que a prefeitura hoje, sobre uma orientação do prefeito Davi Almeida, tem trabalhado em sintonia com as demais secretarias, de maneira que, ok, vamos dar um lar, mas vamos cuidar para que seja assistido também pela Secretaria de Assistência Social, pela Secretaria do Trabalho, pela Sentep, de maneira que aquela família possa caminhar e possa prosperar. Hoje eu te vi com o secretário da Sentep, né? Isso. E a gente aqui tem muito isso, eu não sei, aí vocês guardaram um segredinho lá, tudo bem, eu não sei qual vai ser o projeto, mas hoje a gente aqui tem a possibilidade que é o imóvel misto. Né? Tem muita família hoje que ele mora aqui na casinha dele, mas do lado da mercearia dele, que no lado é o salão de beleza da dona de casa. E aí talvez, não sei se vem nesse sentido a conversa que vocês tiveram, mas você buscar regularizar tanto a moradia quanto o local profissional daquele cara de uma vez só, isso traria um benefício gigantesco para a população, né? O Eduardo, tu estás me espremendo para eu te dar um spoiler aqui. Quase, se quiser eu já faço o corte amanhã. Spoiler de Jesus agora para você. Sim, a gente tem conversado muito, eu e o Radi Júnior, em busca desse melhor caminho para atender essa demanda. Porque, note, os empregos informais em Manaus são gigantescos. Muitas famílias realmente sobrevivem apenas daquilo que produz para vender. Às vezes é um salgado, às vezes é uma roupa, às vezes é tudo que a gente pode fazer para levar algum tipo de vantagem financeira lícita. Então, a gente tem junto buscado um caminho que venha, primeiro,
oficializar isso e, segundo, dar a possibilidade daquilo que está sendo feito ser algo próspero, não é? De maneira que possa verdadeiramente sustentar aquela família que lá está. Voltando no Morar Melhor, né, o nome do programa. Esse fundo, ele é municipal? Esse fundo é municipal, mas nós temos também já propostas junto ao PAC, para que no ano que vem recebamos também subsídios do governo federal. Porque até onde eu sei, a Lei 11.888, ela destaca no orçamento federal a possibilidade de você fazer esse convênio com o município. E pelo que eu andei sondando aqui em Manaus, a gente falta atualizar esse projeto junto à União, né? Eu acho que vai caber a ti fazer essa atualização. Você imagina, o fundo municipal de habitação, ou seja, obrigatoriamente nós temos que ter um conselho. Esse conselho ele existia apenas em papel, ele não era tocado de fato. E o resultado disso, há mais de uma década nós não temos um plano municipal de habitação de interesse social, por exemplo. Então, nós estamos fazendo tudo isso. Eu torço muito para que na gestão do Davi se consiga fazer isso, porque em 2008, quando essa lei foi criada a nível federal, era amazonino, não foi para frente. A gente teve 2 gestões do Arthur, que o CAL, se eu não me engano, que era o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, se foi o CREA, mas eu acho que foi o CAL, fez um convênio com a prefeitura, eu acho que na época era o Moita ainda, que estava à frente do Implurb, porque era uma secretaria, era uma subsecretaria de habitação lá no Implurb, e fez o convênio, fez a possibilidade de se fazer a licitação por meio de concurso para se tentar viabilizar projetos para que conseguisse a verba federal. E na gestão do Arthur também não foi para frente. Foi em 2013 esse convênio, já se vão 10 anos desse convênio do CAL com a prefeitura, e agora que parece que a prefeitura volta a olhar para a habitação com mais seriedade, né? Digamos assim, trazendo uma secretaria própria para isso, aproveitando a questão também do Minha Casa Minha Vida, né? que voltou, que o relator é o senador Eduardo Braga. Então, assim, eu torço muito para que na gestão do Davi se consiga mecanismos para fazer isso funcionar, porque o dinheiro está lá, está destacado no orçamento, é só ajustar o projeto, alinhar a ideia e remanejar. Isso vale para todo o interior do estado, não é só para Manaus, né? Isso é um negócio que muita prefeitura deveria saber e não sabe. Tanto é que a gente passou aqui 12 anos de prefeitura sem olharem para isso, e parece que agora, graças a Deus ou a Jesus, a gente está conseguindo olhar um pouco para isso, né? Você tem razão. As coisas têm acontecido de uma maneira, e eu digo para você, num tempo muito curto. Você imagina, a secretaria foi criada no dia 1º de junho, eu assumi a secretaria no dia 6 de junho desse ano. Então, nós tivemos que estruturar uma secretaria, que na verdade são 2 secretarias, são 2 eixos, o eixo fundiário e o eixo habitacional. O número que nós temos aproximado é de que cerca de 80% das unidades habitacionais de Manaus são irregulares. Então, você imagina a luta que nós temos para regularizar. Temos avançado e muito. Eu fiz um levantamento de 60%. Vocês mais precisam, 80%. Exatamente. Então, temos muito que avançar. Nós temos áreas históricas que não conseguiram ainda. Quando eu digo histórica, é que tem mais de 100 anos e que não foram ainda regularizadas. Agora, olha como as coisas boas estão florescendo. O bairro lá do São Raimundo, a gente conseguiu recentemente, numa parceria com a Arquidiocese de Manaus, um entendimento e a doação da área que hoje figura como da Arquidiocese, para que a gente pudesse regularizar os moradores que já estão lá há mais de 60 anos. Então, isso foi conseguido há poucos dias atrás. Daqui a pouco é mais uma notícia em primeira mão para você. Olha aí. A gente vai noticiar isso para os moradores, iremos fazer um evento e pretendemos, no ano que vem, avançar a galope nesse quesito da regularização fundiária. Então, nós temos esse grande eixo que tivemos que trabalhar em 6 meses, e nisso vai o meu agradecimento também, principalmente a CDHU, lá de São Paulo, com o programa
Cidade Legal, na figura da Candelária, que é a secretária executiva, que tem nos ajudado muito, que veio para Manaus, que tem apresentado o case de sucesso de São Paulo, que fez, inclusive, com que nós tivéssemos os resultados que tivemos até o então. Então, além desse eixo fundiário, que eu acabei de comentar contigo, temos o habitacional. Há décadas, você falou, não se falava em um programa habitacional. Exatamente 10 anos da parceria com o CAL. Exatamente. Inativa. Exatamente. E agora a gente volta com unidades já enquadradas para o projeto Minha Casa Minha Vida. A gente volta com esse projeto Morar Melhor e também com os números, com os terrenos que sobrarem de algum desses empreendimentos, irão sobrar algumas áreas de terreno. Vamos também fazer loteamentos com infraestrutura para entregar para algumas famílias que têm condições de fazer o investimento e fazer ali a sua moradia. Então, Bessa, nós temos trabalhado muito para apresentar os números que você vê hoje nas nossas redes sociais e pela imprensa. E eu sempre falo, e não se trata de lambança pré-eleitoral. Se trata de realmente necessidade de trabalho que a gente pode comprovar que está verdadeiramente acontecendo. Então, já falando sobre o encerramento deste ano, com um balanço, eu diria que foi um balanço altamente positivo e que no ano que vem, 2024, a gente vai ter a possibilidade real de entregar pautas muito necessárias e muito positiva para a sociedade em Manaus. Uma dúvida pessoal mesmo aqui, Jesus. Por que essas áreas de interesse social elas são tão segregadas do grande centro urbano nosso? Por que eu te digo isso? Acho que foi o Serafim que pegou a Carbrais e virou a comunidade São Pedro. Uhum. Aqui a gente tem áreas gigantescas na cidade. O próprio centro, né, que tem muito prédio aí que está abandonado, provavelmente não está pagando IPTU, que pode ser levado a leilão. Ali onde era a fábrica da Coca-Cola virou uma Best Car. Foi Best Car, eu acho. E são lugares que caberiam um conjunto habitacional no meio da cidade. Você diminui o gasto com infraestrutura. Por exemplo, Viver Melhor quando nasceu, Viver Melhor acho que é federal, né? Viver Melhor quando nasceu lá na Barreira. Tudo bem que é um local que a cidade vai desenvolver, vai crescer, mas você não tinha linha de ônibus ou não tinha tanta linha de ônibus, você não tinha hospital, você não tinha nada, você tem que gastar com uma infraestrutura gigantesca para levar talvez um contingente de gente que não necessite disso ainda lá. A cidade talvez não tenha esse crescimento todo para lá você ter esse gasto com infraestrutura. O que você, enquanto secretário, planeja para fazer com os vazios urbanos que a gente tem aqui? E com o que você ligado à habitação diretamente. O que você comentou e com muita propriedade, eu afirmo, tem mais um agravante. É que quando você faz isso, de levar essas áreas para a periferia, para locais mais afastados, você acaba segregamento social a cidade. Os prejuízos ambientais também são grandes no meio de tudo isso. Esse programa Minha Vida 2.0, esse programa Manaus Minha Casa, que é o nome que nós usamos na prefeitura, ele não fez isso. Ele pegou áreas já consolidadas. A prefeitura fez um investimento na aquisição de terrenos onde já estão pelo próprio programa localizado em áreas já consolidadas, que já tem os equipamentos necessários, os equipamentos urbanos necessários, e principalmente nós não estamos fazendo o que se fazia lá atrás, que eram empreendimentos onde nós concentrávamos uma grande quantidade de unidades habitacionais. Existia antes empreendimentos onde se colocavam 3.000 unidades. Você imagina 3.000 unidades vezes 3. Vamos colocar 3 pessoas por apartamento para ser modesto. Nós estamos falando de mais ou menos 9.000 pessoas. É um bairro, né? Uma cidade. É uma cidade. É uma cidade que ia ser fundada do dia para a noite. Nova cidade, aconteceu isso aí perto da Galileia. Então,
Isso acaba trazendo alguns prejuízos para a sociedade como um todo e principalmente para o cidadão que não consegue acessar os serviços públicos, que tem dificuldade na sua rota, no seu transporte, a malha viária não alcançava antes. Você não tem creche, você não tem polícia, você não tem... Hoje não. Hoje esse programa da prefeitura estão sendo assentados em áreas próximas já à área urbana, dentro do centro urbano, em áreas já consolidadas. Nós não teremos mais esse problema e, principalmente, a quantidade de unidades habitacionais por empreendimento está sendo reduzida, de maneira que o impacto, inclusive, na nossa rota, no trânsito, na malha viária, vai ser menor. E falando dessa questão fundiária, a gente tem aí na prefeitura, eu vou dar um chute aqui, porque realmente eu não tenho um dado, 800 mil imóveis visíveis. 726 mil. 726 mil imóveis visíveis. E a gente deve ter uns 400, 500 mil imóveis que acabam passando batido por falta de regularização, por falta de todos esses desafios que tu tens pela frente na frente da secretaria. Qual é a palavra de ordem agora na prefeitura para a gente tentar tornar esses imóveis invisíveis em imóveis visíveis, dando até dignidade para aquela pessoa que é dona daquele lote ou dono daquele imóvel? Poucas pessoas sabem, mas Manaus tem um dos melhores sistemas de geoprocessamento do mundo. Então, você tem uma ideia, quando alguém faz o cadastro no site da prefeitura, no SINAB, dizendo que necessita de uma habitação, os dados daquela pessoa são cruzados totalmente. Lá eu consigo verificar... É o Mapa Manaus, não? Exatamente. Eu consigo verificar aonde ela mora, quem são as pessoas que coabitam com ela naquela unidade. Então, nós temos um cruzamento de dados que está afunilando, de maneira que a gente pode identificar quais são essas residências que hoje estão em área de risco, quais são essas residências que estão em área de APP, e aí, naturalmente, tomar as medidas que são cabíveis para, em alguns casos, fazer a remoção. Você note que hoje eu tenho mapeado 52 mil unidades habitacionais que precisam ser removidas porque estão em áreas de risco. E aí quando eu apresento os números de unidades que eu tenho por ano, a gente chega à conclusão, cara, é pouco realmente, nós precisamos de mais. E eu não posso deixar de reconhecer, inclusive, a sensibilidade do ministro da cidade, do Jader Filho, em ter nos ajudado de sobremaneira com relação à nossa pauta. Depois de apresentado para o ministro toda a nossa demanda com relatório fotográfico, com dados coerentes, Manaus foi a cidade que mais recebeu investimento do Minha Casa Minha Vida no Brasil. E é lógico que nós precisamos reconhecer essa grande deferência do governo federal em ajudar Manaus. Isso vai dar condições da gente avançar. Temos também a esperança de que no próximo ano nós tenhamos um número aproximado de unidades que foram concedidas aqui para Manaus, e assim a gente vai avançando. É assim que a gente espera, e lentamente, porém a passos firmes, mitigando esse déficit habitacional gigantesco de Manaus. Lá no Rio tem o Pedregulho, fica ali perto do... Eu não vou sacanear com aquele estádio não, que é o estádio do Vasco. Faça isso. Mas ali em Benfica tem o Pedregulho, fronteira ali com São Januário, São Cristóvão. São Paulo a gente tem muito programa habitacional também, centralizado inclusive. E em São Paulo e no Rio, hoje a gente já vê a figura do aluguel social. Aqui em Manaus tem alguma prospecção nesse sentido, de você fazer aquele aluguel para a pessoa que não está no grau de miserabilidade, mas ele possui aqui uma renda não tão alta o suficiente para ele ter que pagar um aluguel e tudo? Tem alguma coisa no radar nesse sentido? Tem. Hoje já funciona, já existe. Tem algumas famílias que já são subsidiadas tanto pelo governo federal como pela prefeitura. A maior parte delas, naturalmente, além da vulnerabilidade social,
são famílias que foram vítimas de algumas ocorrências, alguns deslizamentos, e eu cito também, exemplo, o caso lá da comunidade Pingo d'Água, do Jorge Teixeira, que estão abrigadas hoje no aluguel, no auxílio aluguel, esperando a solução habitacional definitiva. E por isso a gente está trabalhando com muita diligência para que essa solução definitiva aconteça o mais rápido possível. Cara, tem que mandar uns abraços aqui, ó. Professor Xande tá ali mandando Professor Xande, um grande abraço. Xande. Boniek também tá ali mandando um abraço. Altamir Cordeiro. Que Opa, só gente boa. Só gente boa. Pessoal do Bosque, mandar um abraço aqui, pessoal do Bosque Clube. Para quem não sabe, o Jesus também é um frequentador lá do Bosque, bosquiano. Não posso falar algumas coisas que me pediram para fazer de perguntas aqui, eu vou deixar para lá. Mas também quero aproveitar o momento aqui para agradecer os meus patrocinadores. Queria mandar um forte abraço para o meu amigo Djalma, do Sushi Ponta Negra. Come sushi, Jesus? Ou nem muito, tanto? E muito. Eu gosto muito ali do Sushi Ponta Negra. Tá com mais uma unidade lá no distrito agora, quase em frente ao Estúdio 5. Um abraço pro Djalma, nosso amigo. Djalma é nosso amigo, nosso parceiro do futebol. Ele perdeu metade, não foi? É? Ele perdeu metade, né? Aquele que emagreceu pra caramba agora. Nada, ele deu uma emagrecida, mas eu acho que tem que perder mais um pouquinho, né, Djalma? Eu também tô nessa luta. Nós temos o Centro Médico Sanviedo, meu parceiro Renato também, que é um parceiro, fica ali na Comendador Clementino, pratica preço popular. O cara consegue pagar uma consulta com um cardiologista lá, R$150, é um negócio muito acessível à população um pouco mais carente ali, de classe média um pouco mais apertada, como a grande maioria dos nossos trabalhadores brasileiros. Empório Rodrigues, meus amigos, também muito obrigado pela parceria de sempre. É sempre uma honra e um prazer estar divulgando aqui a marca desse supermercado, onde eu sou fã desse supermercado. Às vezes eu estou de cabeça cheia, vou passear, vou para dentro do supermercado, vou lá pro Rodrigues, compro minha picanha, minha cervejinha do final de semana. Então esses são os nossos parceiros. E também mandar um abraço aqui para o Arlen, meu aluno de Direito Constitucional. Arlen passou com 10, mas eu dei um ponto. Lá da F Lira, soluções gráficas, etiquetagem, tudo que você precisa de serviço gráfico é com meu amigo Arlen. Jesus, voltando a todo esse cenário que a gente tem vivido aí, ainda dentro de habitação, como é que tu enxerga esse futuro habitacional da nossa cidade? Assim, quando é que tu vai falar, a gente nunca está satisfeito na política, né? Na política, nem a população está satisfeita, nem a gente. Mas aonde que tu vai chegar e tu fala, bem, até aqui o meu dever está cumprido? Nós precisamos estabelecer compliances que possam funcionar com a nossa ausência. O cargo que eu atualmente exerço é um cargo passageiro. Daqui a pouco teremos, naturalmente, outros secretários. Então, torcer primeiro que a secretaria se mantenha, seja lá quem for o gestor. Exato, né? O primeiro passo é esse. Segundo, é que as políticas que hoje estão sendo implementadas não possam ser descontinuadas. E daí é outra crítica também que nós fazemos, principalmente dentro do processo político. Às vezes alguém toma a iniciativa de fazer algo que é necessário, que é fundamental para a sociedade e que vai muito bem. Então, às vezes, um político sai do poder, outro grupo entra e aquelas atividades são descontinuadas. E isso causa realmente dano para a população que precisa verdadeiramente. Você já imaginou hoje, depois da população verificar a necessidade e sonhar com a sua casa reformada, com a sua casa, com a nova vida, alguém chegar e tirar isso da sociedade porque foi iniciada dentro do governo do Davi, por exemplo. Então, puro capricho, né? Por puro capricho. Então, o meu objetivo, já que você perguntou, quando é que estará bom, a solução habitacional não vai acontecer em 4 anos, em 5 anos, em 10 anos. A gente precisa avançar para que ela seja resolvida. E para que seja resolvida, a gente não precisa olhar o final da nossa caminhada. A gente precisa caminhar.
e de caminhar de maneira responsável, de maneira organizada e organização. Responsabilidade a gente está tendo, e muita. Então, eu estou tratando esse bebê, porque ainda é um bebê, tem 6 meses, com todo o carinho e cuidado que um bebê merece ser cuidado, para que, num dado momento, ele tenha a maturidade de andar com as próprias pernas. Então, eu espero verdadeiramente que isso continue a avançar, e o meu desejo é que isso não pare verdadeiramente. E Manaus ainda tem tempo para ser uma referência nisso, né? Uma referência em programa habitacional social. Temos, e esse é o meu sonho, é poder resolver a partir da habitação, note bem o que eu vou te falar agora, resolver a partir da habitação um problema social latente. Nós temos em Manaus mais ou menos 460 mil pessoas que são dadas como sem lares e que sobrevivem abaixo da linha da pobreza. Por que a nossa preocupação de, além de dar um lar, uma casa... mais de 1/4 da população. Né? Isso. Além de dar um lar, de dar condições daquela família sobreviver, viver e ser feliz. Por isso, a necessidade de integrar outras secretarias junto, para caminhar de maneira junto. Porque, note, você tem alguém que sobrevive em um local inadequado, lá ele não paga luz, lá ele não paga aluguel, lá ele não paga condomínio, lá ele não paga água, não paga nada. Aí você coloca ele num local formal e lá ele terá que pagar um valorzinho lá do condomínio para manter as áreas comuns. Ele terá que pagar formalmente a energia dele, a água dele. Então, se eu não der as condições para aquele indivíduo ficar lá, ele não ficará, Bessa. Tem um detalhe aqui, eu ia até puxar um outro assunto, mas vou pegar o gancho do que tu falou. O cara, para ele fazer parte de um programa habitacional, ele tem que comprovar a baixa renda dele, correto? Teria a possibilidade, aí tu pode me explicar de uma forma mais eficiente, da própria secretaria ou da prefeitura fechar convênio com essas concessionárias de fornecimento de energia e de água, porque se o cara está aqui em baixa renda, não tem por que ele me pagar a tarifa cheia lá. Exatamente. De energia e de água, porque ele não vai ter condições. Isso já funciona, mas mesmo que seja o mínimo ou quase zerado, existe alguns custos quando você sai da informalidade e entra na formalidade. Daí porque a nossa grande necessidade de preparar essas famílias para avançar e prosperar, o que a gente quer verdadeiramente... Aí entra a Centep, né? Aí entra a Centep. O que a gente quer verdadeiramente, tu está buscando o tempo inteiro que eu te dei esse spoiler. Não vou te dar esse spoiler. Daí porque a nossa grande batalha e necessidade de cuidar dessas pessoas com carinho, com cuidado, com zelo, e não apenas apresentar um número num programa eleitoral, mas verdadeiramente tratar esse problema. Porque como nós iremos falar em segurança pública sem olhar para essas pessoas que estão fragilizadas, que estão vulneráveis? Nós precisamos tratar a origem de tudo isso. Então, esse grande programa habitacional, que até onde sabemos é o maior programa habitacional da história de Manaus, ele vem ao encontro desse grande anseio dessa população, que é ter a possibilidade de prosperar, que é ter a possibilidade de ter um espaço, que é ter a possibilidade de ter uma vida digna. Vamos colocar dessa forma, Bessa. Daí porque o nosso empenho de trabalharmos 8, 10, 12 horas, eu não canso de agradecer também aos nossos servidores da CEMAF. Esses servidores têm trabalhado sábado, têm trabalhado até 8 da noite, na época de apresentar os nossos projetos, e nisso nós fomos a primeira capital a apresentar projetos junto ao governo federal, fomos o primeiro. O sistema abriu meia-noite e 5 nós já tínhamos projetos lá dentro. Então, isso fez todo essa
essa força coletiva faz a diferença, né? Tem feito uma grande diferença. Eu não digo, olha, tudo que está acontecendo pela sua boa vontade, pela tua força de trabalho, Jesus. Não. Está acontecendo pela dedicação dos servidores, está acontecendo pela boa vontade do prefeito e a visão de criar uma secretaria que realmente atenda essa demanda, pelas parcerias firmadas com o governo federal, com os parlamentares, em especial o senador Eduardo Braga, que tem sido um grande pai para esse projeto. Então, essa somatória de forças no sentido de melhorar o nosso status quo habitacional tem feito uma grande diferença. Agora, Jesus, o nosso tempo está chegando ao fim, o nosso diretor já está querendo cortar o sinal. Calma, diretor, calma. Um bate-bola rápido para saber mais, para mostrar mais para quem está te ouvindo aí quem é o Jesus. Tu responde num bate-bola aí. Um time de futebol. Vascão para sempre, não vai cair nunca. Catunda não vai barrar, Uma referência política. Eu tenho duas. Pode ser duas? Pode ser duas. O meu amigo saudoso, que eu sinto saudade a cada dia dele, é o meu amigo Amazonino Mendes. E hoje, o meu amigo Eduardo Braga. Rebeca Garcia sentou aí, onde tu está sentado, ela falou assim, o anjo da Amazônia agora. Uma referência na vida. Na vida, a minha mãe. Professora do interior. Como é o nome dela? Otília. Dona Otília. Lutou bravamente. Essa é a minha referência. Um sonho. Um sonho, realizar os projetos que estão hoje em curso. O maior sonho que eu tenho. E um motivo para acordar todo dia e ir trabalhar? Meus filhos e a minha família. Jesus, muito obrigado por ter participado desse programa. Espero que tenha gostado. Foi um prazer. Queria agradecer também a você que está nos acompanhando até agora. Segunda-feira que vem estamos aqui de novo. Fiquem com Deus, um forte abraço e um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.